Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, também agradecendo a Deus por tua misericórdia no dia de hoje, em toda a nossa vida, Senhor, mas por ter nos guardado por este momento. Abençoa-nos, seja conosco, Senhor, porque precisamos verdadeiramente aprender do Senhor. Aprender a tua palavra, aprender as doutrinas da tua palavra e assim sermos fortalecidos. Fortalece a fé que o Senhor nos deu. Age poderosamente em nosso ser, Senhor, para que cada vez mais venhamos confiar em Ti, confiar no Santo Evangelho. Abençoa cada aluno, cada um dos que vão participar agora e os que ainda assistirão esse vídeo. Ajuda-nos, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, deixa eu diminuir aqui, está um pouco estourado. Vamos dar início então, eu vou começar aqui, certo? Eu não sei, tem alguém aí que está fazendo bastante barulho, acho que é Júnior Pinheiro. Desabilita seu microfone, Júnior. Pronto. Aí sim, só habilita que eu vou falar, viu? Não se esqueça. Nós vamos hoje para o dia do Senhor 6, certo? Para o domingo 6. Antes daquela aula especial de conclusão, nós tivemos ainda uma aula no primeiro domingo, né, da parte da nossa salvação, que é o dia do Senhor 5. Só para relembrar. Estou ouvindo. Oh. Então, dia do Senhor 5, pergunta 12, só para poder relembrar. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto castigo temporal quanto eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos em graça? E a resposta: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça, ou outro deve fazer isso por nós. E na sequência, né, as perguntas têm esse propósito de demonstrar a nossa salvação na busca por um mediador. Porque o ponto é, pecamos e alguém tem que pagar, nós ou outro por nós, não é? A pergunta 13, podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? E a resposta, certamente que não, pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. A pergunta 14, qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? A resposta, não. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. E segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. E por fim, pergunta 15, não é? Porque cada desses vai logicamente te conduzindo a reconhecer a Jesus Cristo como é revelado na Escritura, não é? Então, que tipo de mediador e libertador temos que buscar? A resposta, alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Então, essa é a razão, não é? Do porquê Jesus Cristo tem que ser, do que o mediador que nós precisamos tem que ser homem verdadeiro, 100% um homem, ao mesmo tempo que Deus verdadeiro, certo? Justamente porque o homem tem que pagar pelo pecado que ele cometeu e somente Deus pode resistir à ira nesse sentido, né? Contra o pecado. Qualquer outro não poderia ressuscitar com o seu próprio poder. Então vamos para o dia do Senhor 6 agora. Pergunta 16, que diz bem assim. Por que tem de ser um homem verdadeiro? Pronto. Nós já podemos reconhecer que tem que ser um homem verdadeiro e tem que ser Deus também ao mesmo tempo. Não é? Tem que ter essa dupla natureza. Mas agora a pergunta é, pensando nesse ponto de que ele tem que ser homem. Por que ele tem que ser homem verdadeiro? Não é? Só um minutinho, alguém está ligando. Só um minutinho, irmãos. Pronto. Fala, irmão. Tô dando aula agora, velho. Não, domingo não. A minha chave? Pode. Falou. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Só um minutinho aqui, o patrão veio aqui buscar a minha chave, que deu uma zica lá, peraí. Eu vou falando enquanto eu tiro a chave. Então veja, percebemos então claramente o propósito quando observamos que tem que ser homem verdadeiro e Deus verdadeiro, não é? Agora a pergunta 6 foca justamente no explicar o porquê que tem que ser homem verdadeiro. Qual a razão disso? Isso é importante, irmãos, porque boa parte, não é? Talvez até a maioria dos evangélicos não tem noção disso. Eles acabam falando que Jesus é 100% homem, 100% Deus, mas não sabem explicar o porquê. Qual a razão disso, né? Por que tem que ser um homem verdadeiro? Por que tem que ser Deus verdadeiro? Né? Essa resposta, ou a compreensão disso, centraliza todas as coisas em Jesus Cristo, demonstrando que nenhum outro mediador há além dele. Né? Ninguém mais poderia fazer esse papel, ninguém mais poderia estar entre nós e Deus e assim alcançar para nós justiça e perdão. Não é? A pergunta então é: por que tem que ser homem verdadeiro? E a resposta: tem de ser homem verdadeiro porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. É? Então veja um ponto importante aqui. A exigência da lei de Deus é que a mesma natureza que pagou pague pelo pecado. Isso já está explicado até nas perguntas anteriores, não é? Ou seja, tudo o que demonstra de maneira muito clara na Escritura é que Deus não vai condenar outro. Deus não vai condenar anjos, não é? Por causa disso. Não. O pecado do homem é o homem quem paga. Simplesmente isso. Por isso, o mediador, ele não pode ser uma aparição do ser humano. Ele não pode ser uma teofania, não é? Ele não pode ser uma manifestação divina, simplesmente, humana, né? Usando a aparência humana, como era no Antigo Testamento, não é? Quando aqueles 3 varões foram na casa de Abraão, né? Aqueles 3 homens, no caso, aparentemente homens, foram na casa de Abraão. Aquilo era uma teofania, não é? Deus estava ali no meio deles, tal. Os anjos também figura humana, porém era só uma teofania. Não havia a natureza humana real ali, certo? Então a exigência clara de que Jesus, o mediador, tem que ser homem verdadeiro, 100% homem, é que o homem, tal como nós somos, exatamente como nós somos, a nossa própria natureza precisa pagar pelo pecado. A nossa natureza tem que ser condenada, entendeu? Porque é isso que a lei de Deus exige. Porque fomos nós que pecamos. Por isso, essa é a razão, ok? E nos explica de maneira bastante clara que ninguém mais se encaixa nisso, não é? Por quê? Porque tem que ser homem verdadeiro, não é? Tem que ser 100% homem, porque a natureza que pecou tem que pagar pelo pecado, mas tem a segunda parte da resposta. Esse homem não pode ser qualquer um. Não pode ser um pecador. Tem de ser homem justo, porque alguém que, por natureza, já é pecador, não pode pagar pelos pecados dos outros. Não é? Então, o ponto muito claro é o seguinte: esse mediador tem que ser um homem, perfeitamente como nós somos, né? A nossa natureza, porém, ele não pode ser pecador, ele não pode ser falho. Por isso aí você já pode desqualificar qualquer outra pessoa no passado que fez algum tipo de mediação, tal como Moisés, Abraão mesmo antes, né? Davi também, os sacerdotes da antiga aliança, todos eles eram mediadores, mediadores limitados, porque eles eram mediadores, não é, de uma realidade bastante litúrgica e tipológica que apontava para o verdadeiro mediador. Então o papel dele era transitório, né? Deles era transitório. Simplesmente isso. Mas nenhum deles jamais pôde atender esses requisitos. Todos eram pecadores. Então, a ideia de que esse mediador... Só um minutinho, eu vou atender ali. Peraí. Quem tá batendo aí? Eu deixei buscar a chave aqui. Quem? Eu deixei buscar a chave aqui.
Voltamos à programação. Terminou os comerciais. Voltando aqui então. Ah, ou seja, o que nós temos de ensino aqui no catecismo é algo bastante claro. Vamos observar isso no próprio texto bíblico, certo? Eu vou ler o texto de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, não é? Romanos capítulo 5, aliás, perdoe. Romanos capítulo 5, versículo 12 e versículo 15. Eu vou pular. Depois vocês leem todo o resto do texto. Versículo 12 de Romanos 5 diz bem assim: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não é? Então, você percebe a morte entrando por meio da natureza humana, por meio do homem, e, portanto, toda a natureza humana é corrompida, todos pecaram, certo? Porque a natureza humana pecou. Não é uma questão simplesmente de indivíduo, não é? Essa linguagem de ligação de um ser humano com outro com relação à natureza é uma linguagem pactual. Adão era o cabeça federal da raça humana, o cabeça pactual da raça humana, não é? Então, quando ele peca, é a natureza humana que peca, entendeu? A natureza humana foi corrompida. O ponto não é simplesmente um indivíduo, é por isso que todos os seus filhos são culpados do mesmo jeito, porque são da natureza que caiu, ok? No versículo 15, não é? Já adiantando, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então veja, a ênfase de Paulo aqui em falar que essa graça, o dom da graça, que é de um só homem, não é? É para dar ênfase de quem Jesus Cristo é. Ele é um homem verdadeiro. Entendeu? Essa ligação que Paulo faz de Jesus Cristo, como por exemplo o segundo Adão, não é, que é o contexto aí, é justamente para demonstrar justamente isso, que esse segundo Adão é da mesma natureza do primeiro Adão, não é? Um homem simplesmente perfeito como nós somos, um homem, natureza humana, entendeu? Por isso tem essa teologia que Paulo aqui explica, né? De maneira bastante clara. Adão e o segundo Adão, Adão e Cristo, ok? Então, um segundo Adão, alguém da mesma natureza do primeiro Adão deveria vir, não é? E vencer aonde Adão não venceu. Percebe? A obediência, então, desse único homem, não é? Tal como foi a desobediência de Adão, não é? Que trouxe corrupção à natureza humana, a obediência desse único homem, não é? Também traria restauração, regeneração à natureza, nesse sentido, do povo de Deus, não é? Do povo da aliança, do povo escolhido, da igreja. Não é? Então, Cristo é o nosso cabeça federal, ele é o nosso cabeça pactual, certo? É pela vitória dele que a nossa natureza é regenerada, não é? Tal como pela derrota de Adão, a nossa natureza foi corrompida, não é? Então há essa ligação bastante clara. Então veja, a ênfase do texto é isso, é mostrar Jesus Cristo como homem verdadeiro, não é? Por isso que é um segundo Adão, certo? É até estranho quando alguém acaba tendo dúvidas, não é? E acaba militando contra a ideia de que Cristo é verdadeiro homem, ou é 100% homem, né? Isso é o óbvio da Escritura. Quando você fala de homem na Escritura, você está falando de homem mesmo, não é? Todas as vezes que você vai ver outra coisa, você percebe que são teofanias, claramente teofanias. O próprio contexto demonstra isso, não é? Não são homens, não nasceram como nós, não passaram por todo o processo comum, não é? Para ser um ser humano comum. O processo de ser gestado, não é? Passar pela gestação no ventre, nascer como uma pessoa comum, passar por todo o processo de dependência do próprio ser humano, não é, de ser educado, de receber alimento, passou por todo o processo comum, ser trabalhado, não é, ou seja, ser experimentado no trabalho, ser tentado, não é, ter sofrimento, tudo isso é próprio da natureza humana, não é? E ele mostra então de maneira muito clara que ele foi um homem perfeito. Por isso mesmo que ele morreu, não é? E não morreu e automaticamente, imediatamente ressuscitou, mas passou 3 dias justamente para testemunhar também isso. Ele morreu de verdade. Né? Um homem de verdade que morreu. Né? Deus provou a morte em Jesus Cristo. Simplesmente isso. Ok? Então, essa primeira parte demonstra justamente isso. Né? Essa primeira pergunta, a pergunta 16, do dia do Senhor 6. Não é? Essa é a razão do porquê ele tem que ser um verdadeiro. Não é? E aí que é importante, irmãos. Há muitas pessoas cristãs, evangélicas hoje, que não sabem explicar isso. Não é? Se você pergunta, o cabo gagueja e não sabe entender por que que ele é 100% homem e 100% Deus. Qual a razão disso? Né? Por que tinha que ser desse jeito? Alguma pergunta até aqui? Antes de passar para as outras perguntas? Tranquilo? Deu para entender direitinho? Legal.
Muito bem. Vamos para a segunda pergunta, então, a pergunta 17. Por que ele tem de ser, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro? Né? Então você percebe que essas duas perguntas tratam justamente da união hipostática de Cristo, né? A união das pessoas de Cristo. A hipostase é isso, né? Pessoa. Não é? Resposta. Ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Então veja, esse que é 100% homem, não é? Para que ele consiga vencer aonde Adão não venceu, o que mostra que o homem por si só não consegue vencer de maneira nenhuma. Então, o mediador tem que ser, ao mesmo tempo que homem verdadeiro como nós, tem que ser Deus, para que por sua natureza divina ele possa vencer em sua natureza humana. Não é? O poder da natureza humana de Cristo de vencer o pecado vem da natureza divina. Entendeu? Ou seja, ele pôde vencer de maneira perfeita, suportando a ira de Deus, aplacando a ira de Deus, não é? Suponhamos, você peca, Deus vai derramar a ira dele sobre você, não é? Beleza, então ele vai condenar você. Você não pode pagar pelo pecado de ninguém mais, porque você é o pecador e, portanto, a ira de Deus vem sobre a sua vida merecidamente. Você vai ser condenado porque você é um pecador, ok? E o resultado disso é que você vai morrer e ainda vai provar o dano da segunda morte. Não é? Você não vai ressuscitar, você não vai vencer a morte, entendeu? Você nem vai conseguir obedecer à lei perfeita e vai ser morto por essa desobediência, não é? E não vai conseguir, pelo seu próprio poder, se ressuscitar. Simplesmente não dá. Você não pode vencer a morte, ok? Não pode. Cristo, quando operou milagres de ressurreição, foi para demonstrar que ele tem poder sobre a vida, não é? Ele é o autor da vida, ele tem poder sobre a vida. Então, demonstrando isso com sua natureza divina, que ele pôde aplacar a ira de Deus. Ele recebeu, então, a ira de Deus nele, não é? Todo o peso do pecado nosso que estava sobre ele. Deus derramou a sua ira sobre ele, como Isaías nos ensina, não é? Isaías 53. E então, ele suportou, ele resistiu à ira. Ele morreu, porque a lei exige que ele morra, que ele pague, que ele sofra até a morte, mas ele ressuscitou, não é? E então é pelo poder da sua natureza divina, ok? Que não pode ser separado da humana, que como homem ele ressuscita, então, para conquistar como homem, certo? E restituir para nós a justiça e a vida. Aquilo que tínhamos antes da queda. Aquilo que Adão tinha. Adão tinha direito se obedecesse à vida. Não é? Ele já estava abençoado ali, mas teria mais direitos ainda. Ele teria alcançado o poder de tomar do fruto da árvore da vida. Não é? E a justiça. Adão era justo, era reto. Adão não tinha pecado. Né? Isso foi perdido com a natureza humana, por causa de Adão, mas Cristo agora, com sua obra de ressurreição, ele restitui, não é? Ele restaura isso no ser humano, entendeu? Isso é até importante para nós, porque sem a ressurreição de Cristo, nada feito. Se ele não tivesse ressuscitado, a sua obra na cruz teria sido em vão, entendeu? Se ele tivesse morrido e permanecido morto, ele não teria feito nada. Entendeu? Ele teria só provado que ele foi uma pessoa justa, não é? O único justo, que morreu e foi condenado como inocente, mas ele não teria poder nesse sentido, como humano, não é? De conquistar a justiça de novo, não é? Como um ser humano vivo, e então aplicar como um cabeça pactual, um cabeça federal ao seu povo. Restituir, não é? Da mesma forma, mas de maneira ao contrário de como Adão perdeu, não é? Adão trouxe desgraça, ele trouxe a bênção, não é? Ele não poderia fazer isso, por isso ele ressuscita. Ele vence a morte, aplaca a ira de Deus, ressuscita, e como vivo é que ele aplica as bênçãos de Deus sobre nós, não é? Pegando até o exemplo de Efésios capítulo 4, que fala que quando ele subiu aos céus, né, ele deu dons aos homens. Então, veja, quando ele subiu aos céus, foi quando ele enviou o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo sobre nós. Não é? A sua subida aos céus é que nos dá todas essas bênçãos. Não é? A salvação é aplicada em nós por obra do Espírito Santo, porque Cristo subiu aos céus. Entendeu? Veja a relação trinitária da salvação, então. Né? Como isso é importante para nós entendermos. Então, basicamente é isso. Para compreender essa questão da união hipostática de Cristo, do porquê que ele tinha que ser 100% homem e 100% Deus. Se uma pessoa nega que Cristo é 100% homem, então aquele ser que morreu na cruz não é da nossa natureza. Né? E, portanto, o nosso pecado não foi pago. Não é? Por quê? Porque uma outra natureza pagou no lugar da natureza humana, mas quem pecou foi a natureza humana.
Não foi outra natureza, não é? Entendeu a situação? Então, é necessário que ele seja de fato o homem verdadeiro, não é? Para que o próprio ser humano pague simplesmente isso. E assim a justiça de Deus é cumprida, não é? Por isso que agradou ao Pai o sacrifício dele, não é? Porque de fato ele foi satisfeito por ver o ser humano pagando, não é? E isso é um ponto importante com relação à soteriologia da palavra de Deus, porque é justamente por causa disso, por compreender essa realidade, que nós temos segurança de salvação, não é? É por isso que nós podemos nos considerar como crucificados com Cristo, que não vivemos mais. Porque, de fato, quando nós observamos a sua obra na cruz e ressurreição, nós temos que nos entender nele passando por aquilo. Pela fé nós estávamos nele, a nossa natureza estava nele, ele é a nossa natureza. Ele assumiu nossa natureza, para que a nossa natureza fosse redimida por meio de sua obra. Entendeu? Então é mais ou menos assim. O quadro é esse: Deus, o ser humano que pecou e agora Deus vai derramar a sua ira e ninguém pode oferecer um mediador, um sacrifício perfeito. Então o próprio Deus, não é, o próprio Filho de Deus vem, se torna um de nós e então ele se torna essa oferta perfeita a Deus. Ele se torna um sacerdote para nos perdoar, para nos salvar, não é? E só é possível porque ele é também 100% Deus, né? Então isso de fato é o grande mistério do Evangelho. É isso que Paulo está falando, né? Quando Paulo está falando aos Filipenses sobre o mistério que estava oculto e que foi revelado, estava oculto pelos séculos dos séculos, era Cristo em nós a esperança da glória, não é? É justamente falando sobre isso, não é? Isso era um mistério, não é? Os anjos não sabiam, não entendiam isso de maneira perfeita, os demônios também não, ninguém mais entendia. Só Deus. Era um mistério oculto em Deus que foi revelado à igreja. Entendeu? Os judeus não conheciam esse mistério, não entendiam, né, o porquê disso, ok? Qual a razão, não entendiam que Messias é esse, que mediador é esse. Às vezes se apegavam tanto a Moisés e a outras figuras como Abraão e Davi, mas não entendiam para onde essas figuras limitadas apontavam. Para o Cristo, não é? Esse que é o ungido do Senhor, o eleito de Deus, não é? Para que por meio dele a raça que o Senhor escolheu fosse redimida, fosse realmente justificada e salva dos pecados, não é? Esse é o mistério, então, que Deus se fez homem, não é? Se fez homem para pagar o pecado que o homem, por sua própria conta, não poderia pagar. Então, o homem paga o seu pecado em Jesus Cristo. Cristo, então, é aquele que restitui toda a graça sobre nossas vidas, não é? Então, ficou claro isso aí, meus irmãos? Também? Isso é importante, viu? Isso é muito importante. Pode ter certeza, se vocês perguntarem para boa parte dos evangélicos sobre o porquê, vai ter gaguejando, né? Vai ter gente gaguejando, tropeçando nas palavras, sem entender muito bem qual a relação disso, o porquê disso. Está explicado, então, de maneira tão simples, né, no nosso catecismo, não é, essa relação. As crianças, né, os jovens daquele período do século XVI sabiam muito bem disso, não é? O catecismo foi feito para eles também, entendeu? Então veja que hoje, quando a pessoa não tem condições de falar sobre isso, né, de tropeçar sobre isso aí, demonstra um conhecimento muito imaturo ainda da escritura e da cristologia no sentido geral, né? Isso de fato é preocupante, viu? Preocupante, porque se você nega isso, só tocar nesse ponto, se você nega as duas naturezas perfeitas de Cristo, não é? Se você nega de alguma forma que ele é homem, 100% você está negando o ungido do Senhor, porque o ungido, o eleito, o escolhido, o Messias, é Deus homem, não é? É o homem Deus, esse ser de duas naturezas, não é? É Deus que se tornou homem, ok? Que assume a natureza humana. Esse é o mistério revelado. Então, se você nega a sua natureza humana, você está negando o Cristo, não é? A mesma coisa acontece quando você nega a natureza divina. Então, você podia pensar bem assim: qual que é pior então, pastor? Qual das heresias é pior? Negar a natureza divina de Cristo, negar que ele é Deus, ou negar que ele é homem, não é? Ambas as heresias existem, né? Ambas as heresias existem. No começo, ainda no início do gnosticismo, combatido por apóstolo João, apóstolo Paulo, e vocês vão perceber isso na primeira carta de João, por exemplo, havia a tentativa de negar a natureza humana dele, né? Eles queriam dizer que ele não era 100% homem. Não é? Por quê? Porque a ideia do gnosticismo, desse conhecimento que eles receberam além, essa mentalidade, não é, dualista, dicotômica, eles tratam a natureza sempre como algo ruim, algo contaminado. E, portanto, Deus não podia jamais assumir a natureza humana,
não é? Porque seria o mesmo que se contaminar. Mas se você dá uma olhadinha lá no texto de Lucas, não é? Na narrativa do nascimento de Cristo, você vai poder ler de maneira muito clara que o que acontece ali é que quando acontece a obra do Espírito Santo, não é? É o que o anjo está dizendo a Maria. O Espírito do Santo, o Espírito Santo, ele cobre Maria com seu poder, não é? Ele cobre Maria com seu poder. Para quê? Para que acontece aquilo ali, né? O próprio anjo vai dizer, porque o ente, né, que vai nascer de ti é santo, é o ente santo que está aí, não é? Que vai ser gerado, ok? É um ente santo. Então, a obra do Espírito Santo ali em Maria, usando Maria com o poder do Espírito Santo, não é? Fazendo essa gestação, e pela obra do Espírito Santo, pela obra milagrosa, ele não ser contaminado com o pecado. É justamente por causa disso. Essa é a obra do Espírito Santo. Esse é o grande milagre aí. Não é só o nascer sem a intervenção de um homem. Isso é parte do milagre, mas também parte do milagre do nascimento é justamente que o Espírito Santo está ali, não é? Com o seu poder, protegendo, fazendo com que ele não herde a natureza corrompida. Ele herda a natureza humana, ele assume a natureza humana, porém sem um pecado da natureza humana. Não é? Porque ele tem que ser santo, desde o seu nascimento. Não é? Ele não pode ser alguém que é pecador, mas que se esforçou muito e conseguiu obedecer. Isso não existe. Entendeu? Não existe. Se você é pecador e acabou. Não tem como fugir dessa realidade. Não é? Se você já é pecador, você já nasce condenado. Acabou-se. É a sua natureza. Entendeu? Não é o indivíduo em si, é a natureza. E se você nega, então, essa realidade da natureza humana dele, você está negando o próprio Cristo. Não é? Essa primeira heresia foi combatida pelos apóstolos. Mais tarde, não é, segundo século, terceiro século, não é, Marcião e tantos outros, não é, Ário, tentando negar que ele era Deus, né, que Jesus Cristo é Deus, também do mesmo jeito. Então, ou seja, se você nega que ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, não é, então você está negando Cristo. Se você nega que ele é homem, 100% homem, você está negando Cristo do mesmo jeito. Porque o ungido do Senhor para salvar nossas vidas é esse, não é? Cristo, Deus, homem, não é? Deus que se tornou homem. Então, esse é o ponto importante. Não é? Ou seja, ambas as coisas são heresias, ok? E se você não crê em Cristo, não crê no ungido do Senhor, não faz aquilo que o Salmo 2 nos ensina, né? Beija o filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, então, de fato, você não crê em Jesus Cristo de verdade, e, portanto, a ira de Deus permanece sobre você. Né? Então, veja, o nível da coisa. Tem que prestar atenção nisso mesmo. Nós temos que crer em Cristo como ele se revela, não como nós achamos que ele tem que ser. Né? Porque isso não é fé, de verdade. Isso aí qualquer um pode fazer. Né? Simplesmente isso. E aí a pergunta 18, que é a pergunta óbvia, né? Que vai levar você para aquilo que é lógico. Toda essa construção do Dia do Senhor 5, Dia do Senhor 6, chega na pergunta 18, mas que mediador é esse que é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? A resposta clara é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Né? Tá? A referência bíblica, 1 Coríntios 13, ou capítulo 1, versículo 30. Então, veja, o catecismo te conduz na compreensão de quem é Jesus Cristo. De que todas as argumentações que você possa fazer só vão te levar para um caminho só. Se você for pela Escritura, a Escritura só vai te conduzir a um, que é Jesus Cristo. Então, você não pode ser conduzido a nenhum outro. Não é? Porque somente ele atende esse requisito. Somente ele é Deus e homem ao mesmo tempo, verdadeiro. Não é? Somente ele tem, somente nessa pessoa de Cristo há essas duas naturezas. Não é? Ele é assim. Não é? Isso é a natureza dele hoje. Então, de fato, é muito importante entender isso, porque é para onde o catecismo te leva, para você reconhecer essa realidade. E a pergunta final, que é a pergunta 19, que é uma pergunta muito importante também. Como é que você sabe disso? Não é? Como é que você sabe disso? Essa pergunta não é tão lógica para um católico romano, porque para um católico romano, a teologia da igreja ela está no mesmo patamar ou acima da escritura. Quando eu falo teologia, eu falo da tradição, né, dos concílios. Então, para eles não há necessidade, não é, de se haver um texto, a palavra. Não há necessidade de haver um ensino oficial da escritura, desde que os teólogos da igreja cheguem a essa conclusão, né? Isso é um erro que eles têm muito, muito grande, que de fato os afasta de nós, né? De fato é uma das razões por que eles pecam tanto com relação à compreensão do evangelho, não é? De fato confiar
e querer dar autoridade, né, demasiada o magistério da igreja, não é? Sendo que deveria ser o contrário. O magistério tem autoridade por quê? Porque eles buscam na escritura as suas bases, não é? O magistério deve ser bíblico. A pergunta, então, como você sabe disso, de fato é importante para nós, não é? Para evangélicos hoje, que têm alma católica, muitas vezes também essa pergunta não é relevante, né? Vou substituir aqui. Enquanto o católico romano confia muito na igreja, na tradição, no magistério, nos concílios, não é? Nos teólogos da igreja, e para eles a resposta dos teólogos é suficiente, a escritura não precisa dizer nada sobre aquilo, né? Não precisa ter princípio da escritura, apenas a lógica dele serve. A mesma coisa acontece, mas de uma maneira diferente, com os evangélicos. Você não tem que ter uma base escriturística, você não tem que ter um princípio bíblico, não é? A escritura não precisa ensinar isso. Basta que alguém receba por obra do Espírito Santo, suposta obra, diga-se de passagem, uma revelação, né? Um pastor chega a uma conclusão como essa, entendeu? Eu lembro uma vez que quando... Você tem uma ideia disso, né? Há anos atrás, eu não era pastor, eu acho que era meu primeiro ano de pastor, há quase 10 anos atrás. Foi um casal de hereges me visitar. Eu digo hereges porque eles eram daqueles neopentecas mesmo, sabe? E eles foram me visitar a nossa casa, né? Sem serem convidados, foram de entrões mesmo, e foi bastante incômodo, diga-se de passagem. E foi tenso, porque a minha vontade de ficar tentando puxar um debate era demais, né? Porque dava agonia por causa das besteiras que eles falavam. E estávamos assistindo, era época de Natal, e estávamos assistindo um filme sobre a Paixão de Cristo, sobre alguma coisa assim de Natal, né? Relacionado à temática, sobre evangelho, esse tipo de coisa, né? Aí tinha sobre o nascimento de Jesus, tinha filme sobre a Paixão de Cristo, um monte de coisa. Repetindo aquele filme da Sexta-feira Santa, né? Aí o que acontece? Uma parte do filme, ele foi e disse bem assim, o pastor, né? Disse assim, essa parte aí, quando Jesus exultou, né? Quando o evangelho diz que ele exultou, né? Significa dizer que ele deu um pulinho daquele. Vamos falar para vocês como é que é. Fala bem assim, quando ele exultou, ele fez assim, né? Ele exultou. Jesus exultou, então ele fez isso aqui, ó. Aí eu fui perguntar, quer dizer que essa exultação de Cristo é isso, pastor? Ele disse, Aí eu falei, assim, a Escritura ensina isso. Ele, não, mas é isso que está dizendo lá. Eu falei, o irmão estudou teologia. Como é que você chega a essa interpretação? Porque você não tem nada no texto que diga isso, né? Você não tem nenhum princípio que diga isso. Quando que exultar significa isso? Dar esse pulinho de alegria, como geralmente pentecostais alegam que no caso, fazem na prática, né? Por causa da sua alegria e tudo. E aí não teve resposta, não teve... Ele não pôde dizer nada, né? Acabou não dizendo nada. Então, veja, os caras confiam nessas deduções, não é, de outros pastores e não investigam se aquilo é verdade ou não, se aquilo é ensinado na Escritura. Não é? Quando eu digo ensinado na Escritura, não é que tem que haver um texto específico, chave, que diga aquilo. Não é? Porque nós não podemos ser biblicistas nesse sentido. Não é? A Escritura, ela tem todo um contexto, ela tem toda uma semântica, não é? Há uma construção teológica de Gênesis até Apocalipse, ok? E muitas coisas, então, ficam nas entrelinhas mesmo. Tem muitas coisas que não estão declaradas em um texto específico, porque não era necessário, né? Os apóstolos, quando receberam a revelação, eles escreveram, e os profetas também, aquilo que era necessário, porém, os princípios estão ali, não é? E muitas vezes eles estão tratando do assunto, não é? Tratando daquilo que é óbvio, uma teologia está estabelecida, mesmo que você não encontre um texto-chave que diga assim, assim, assado, não é? E esses indivíduos, nem isso eles buscam. Nem um texto que diga eles buscam. Eles simplesmente confiam em deduções, não é? Então acontece a mesma coisa aqui, né? nesse ponto aqui. Por isso a pergunta é importante para nós. Como é que você sabe disso? E a resposta, pelo Santo Evangelho, que o próprio Deus revelou pela primeira vez no paraíso. Então veja, entendendo que você não tem que ter um texto específico, se fosse para sermos biblicistas, iríamos exigir, não é, que houvesse a declaração, não é, quase que a declaração, como é no Novo Testamento, da palavra evangelho lá em Gênesis. Não vai acontecer. Não vai rolar. Por quê? Porque não é necessário. A teologia, a revelação é progressiva. Quando você chega no final, é que você entende o todo. Né? Então, esse é o ponto. A teologia é isso, é essa argamassa. Não é? É a aliança percorrendo toda a Escritura, toda a história da redenção. E é isso que dá toda essa liga, todo esse significado. Por isso que a resposta do catecismo é essa. Como é que nós sabemos isso? Pelo Santo Evangelho, que o próprio Deus revelou
pela primeira vez, não é, no paraíso. Então, em Gênesis já encontramos essa revelação, ou seja, aquilo que é inicial, o proto-evangelho, que nos leva a essa conclusão de hoje, do mediador, do ungido do Senhor. Então, desde lá, Cristo está sendo pregado no mundo. Desde lá, o ungido, o Filho está sendo anunciado no mundo. Mesmo que não tivesse ainda revelado o nome Jesus, não é? Mesmo que não tivesse citado a teologia, mas é o mesmo Cristo que foi sendo ensinado de maneira gradativa, progressiva na revelação, não é? E aí, continuando a resposta, depois, ele o proclamou pelos patriarcas e profetas. Então, veja, isso inicialmente. Isso foi ganhando corpo, vamos dizer assim, e ficando mais compreensível a partir do momento que o tempo foi passando e as famílias foram sendo instruídas. Então, por exemplo, o conhecimento que Adão tinha sobre isso era suficiente, porque era fé na promessa de Deus, no filho que viria resolver o problema da humanidade, entendeu? Mas o conhecimento que Abraão já tem é um pouco mais avançado, né? É um pouco mais claro. Deus faz um pacto com Abraão e faz uma cerimônia pactual onde animais são cortados, não é? Ao meio, as metades uma de frente para outra, para que haja uma aliança. É o que a palavra ali é cortar uma aliança, né? Essa é a questão. Então, é uma aliança cortada. É cortar uma aliança, então os animais são cortados e Deus passa sozinho pelas metades daqueles animais cortados, não é? E mesmo assim inclui Abraão na aliança, no pacto. Ou seja, Deus passa sozinho dizendo assim, eu assumo toda a mazela, toda a condenação, ok? Que virá sobre a sua vida por causa do seu pecado. Eu faço uma aliança com você, mas eu vou assumir sozinho. Abraão não passou, passou só Deus. Não é? Deus impediu Abraão de passar, mas incluiu Abraão na promessa, na aliança. Beneficiou, ou seja, o que você tem ali? Você tem de fato a revelação, não é? Muito mais clara pela cerimônia pactual da aliança da graça, né? Do pacto da graça, ok? Que alcança todo o seu cumprimento de clareza ali com Cristo na cruz. Porque é a mesma coisa ali, né? Ali na cruz quem vai é Cristo e não nós. Nós não pagamos na cruz com a nossa própria vida. Mas Cristo é quem paga na cruz, e tal como Deus fez com Abraão, passando sozinho pelas metades e incluindo Abraão, não é? Como se Abraão tivesse cumprido alguma coisa, sem ter cumprido nada, não é? Cristo faz com a gente também. Ele foi até a cruz, pagou tudo, e nós é que somos considerados por ele como sendo justos, e nós é que somos incluídos em seu sacrifício. Entendeu a situação? Então é basicamente isso. Veja, então Deus foi revelando de maneira progressiva isso, né? Aos patriarcas, não é? Pelos profetas, ou seja, houve um avanço ainda na revelação pelos profetas, não é? Nos salmos, nos livros proféticos, você tem algo muito mais claro. Isaías, não é? É muito mais claro. Quando você lê Isaías 53, você fica espantado, não é? Porque você lê e é impossível você não associar e não chegar à conclusão exata de que está se falando de Cristo Jesus, não é? Está ali. Então você percebe que vai ganhando cada vez mais corpo essa revelação até chegar, né, nessa revelação plena que nós conhecemos, que é esse mistério que estava oculto, que ninguém podia entender de maneira perfeita, mas que hoje nós podemos entender claramente a que se refere, não é? E então ele continua aqui dizendo, e o prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei. Ou seja, essa mesma verdade do evangelho, não é? Foi prefigurado pelos sacrifícios, como foi lá no Éden, continuou do mesmo jeito, o sacrifício do mesmo jeito, até a constituição da lei em Israel, do mesmo jeito, continuou o sacrifício, não é? E outras cerimônias da lei. Então, tudo aquilo que era cerimonial, não é, ensinava a mesma realidade, não é? O que Deus exige do homem, porque ele pecou, e o que Deus dá ao homem pela graça, o seu filho, o seu ungido, o grande mediador que nós precisamos para a nossa salvação, não é? Então, o tempo todo o evangelho está sendo pregado na Bíblia, não é? E entender isso torna toda a Escritura, não só o Novo Testamento, mas toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, completamente prazeroso, porque você consegue ver coisas ali que sem o conhecimento do Novo Testamento você não poderia ver. E é de fato fantástico, é emocionante. Quando eu comecei, há anos atrás, a ter acesso a isso, a compreender essa questão, não é? O que me ajudou muito foi a teologia do pacto, por causa do significado que traz a tudo, né? Que mostra, que revela tudo ali. Eu fiquei cada vez mais maravilhado, sabe? Porque de fato é lindo demais você perceber Cristo em tudo, cara. Deus está pregando Cristo em toda a Escritura, não é? Toda a Escritura.
enfatiza Cristo, enfatiza o que Deus iria fazer por meio dele, por meio do seu filho. Isso de fato é fantástico, é maravilhoso, e mostra essa glória que nós temos na palavra de Deus, né? Essa glória, não é? E finalmente o cumpriu por meio do seu único filho, né? Então, de fato, isso mostra para nós, irmãos, que a igreja é isso, né? É o mesmo povo que atravessa toda a história, que vai avançando, vai passando por alterações, por mudanças culturais, até chegar a nós, gentios, mas é o mesmo povo, não é? São os eleitos de Deus, a igreja de Deus. Não é? E assim você consegue compreender toda a beleza desse quadro geral, não é, que é a palavra de Deus, que é a revelação da palavra de Deus, não é? Ou seja, esse Cristo, esse Deus homem está sendo revelado desde o início, não é? De maneira bastante simples, em termos de promessa, e agora nós podemos compreender quem de fato ele é, não é? Deus que se fez homem, não é? O nosso Cristo, o nosso Messias. Bem, encerramos então, irmãos, Dia do Senhor 6. Não é? Os irmãos têm perguntas a fazer ou colocações para concluirmos? Pastor, eu queria. Você está me ouvindo? Estou ouvindo mesmo, vou falar. Tá vendo? Eu queria só fazer algumas colocações Ok. em relação a tudo que o senhor comentou, que a preciosidade da presença de Jesus desde o início. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, o livro de Levítico, todo aquele sacrifício mostrando Cristo para nós. Né? Aquelas matanças de animais e todos aqueles sacrifícios oferecidos apontando Cristo. Né? O livro de Levítico, a gente estudando ele, a gente pode perceber como que ele é atual nos dias de hoje, porque a gente vê nitidamente Cristo sendo revelado ali no livro de Levítico. E, conforme o senhor mesmo disse, essa revelação do nosso Senhor Jesus Cristo como homem é maravilhoso, porque Deus não encontrou, no meu ponto de vista, e eu tenho certeza que o senhor vai concordar, não conseguiu encontrar nenhum justo na face da terra, nenhum verdadeiro homem justo para que pudesse pagar os próprios pecados. Então, ele teve que manifestar o seu próprio filho como homem e também teve que se manifestar através da ressurreição como Deus, né? Porque nós mesmos não teríamos nenhuma condição de ressuscitar, conforme o senhor mesmo frisou. Então, além dessa manifestação do poder de Deus, da ressurreição, também tem o lado da justiça e de ser um homem verdadeiro, porque essa é a primeira dificuldade que Deus encontrou, que não há um justo sequer na face da terra. Por isso que teve que realmente, de fato, de verdade, enviar Jesus Cristo. Porque ele, sendo homem, 100% homem, justo e verdadeiro, ele também, como Deus, 100% Deus, para a ressurreição. Um fato misterioso, milagroso, que nenhum ser humano teria essa capacidade, essa condição, a não ser Cristo. E uma outra colocação também que eu queria pôr, que a gente, olhando no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, a gente pode observar que diz
No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? No princípio criou Deus o céu e a terra. E se a gente for para João, o Evangelho de João diz que no princípio ele era o verbo. Então, no princípio, o Evangelho de João não diz que no princípio criou o verbo. Diz que no princípio ele era o verbo. Então, isso a gente pode entender que Jesus Cristo está antes da criação. Ele sempre existiu. Jesus Cristo ele é eterno. Ele não foi criado. Ele já existia muito antes da criação. Porque João aqui, ó, diz, ó, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, em momento nenhum, não vê esse verbo, todos nós sabemos que é Cristo. Então, em momento nenhum, ele foi criado, conforme lá em Gênesis diz, no princípio criou Deus, o céu e a terra. E João aqui está afirmando que ele já era o verbo. Então, Cristo, ele é o próprio Deus, e ele está, antes da criação, antes de tudo ser criado, ele já existia. Conforme João aqui declara nitidamente no seu Evangelho. Então, isso é maravilhoso, porque e louvado seja o nome do Senhor por ter enviado Cristo 100% homem, conforme o Senhor nos orientou aqui no Catecismo, e também 100% Deus, que é o nosso único Salvador e Libertador de nossas vidas, né, para todos sempre. Então, era essa a colocação que eu queria colocar, que eu achei muito interessante, no ponto de vista aqui das perguntas e respostas do Catecismo, e eu, ouvindo o Senhor, eu comecei a observar aqui alguns outros textos que o nosso tempo é curto, mas que tem tudo a ver, né, com essa maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu agradeço a oportunidade. Viu? Amém, meu irmão. Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Isso de fato é maravilhoso, é lindo demais o Evangelho. É algo fantástico. É por isso que a maneira como Paulo, por exemplo, trata essas coisas é uma maneira tão, sabe, tão amorosa, tão intensa, não é? É impressionante você observar a glória que ele consegue ver, não é, em saber mais sobre Jesus Cristo. Então, o conhecimento de Deus realmente é algo incomparável, né? Nós só temos esse conhecimento pela graça do Senhor mesmo, né? E temos que de fato valorizar isso e cada vez mais buscar conhecer o Senhor, porque quanto mais nós estudamos sobre Deus, sobre Cristo, sobre quem Ele é, mais nós vamos ficar impressionados, né? E mais poderemos glorificar a Deus por tanta maravilha, por tanta beleza, né? Então, meus irmãos, vamos encerrar. Estamos chegando próximos, né? E vai ficar bastante interessante daqui na aula que vem. Nós vamos começar no dia do Senhor 7, e é quando nós começamos justamente o credo apostólico, né? Então, no nosso catecismo nós temos uma exposição do credo apostólico. Isso é muito bom porque vocês vão ter noção, né, de cada artigo do credo. Cada artigo do credo significa o que eles disseram no passado em cada artigo, né? Isso é muito bom para que você tenha consciência, tenha entendimento e convicção, né, para aqueles que praticam em suas comunidades a confissão pública do credo apostólico no culto. Nós vamos estudar bem esse assunto porque de fato é maravilhoso, é muito bom, é riquíssimo, e vocês vão perceber que esse pequeno conteúdo, né, do credo apostólico, embora tão simples, tão básico, dado aos cristãos, não é, como um resumo, uma declaração de defesa da fé, lá do quarto século, né, e que serve até hoje, apesar de ser curto, apesar de ser simples, para os cristãos aprenderem, não é, e ter decorado na mente deles aquilo que é base das doutrinas da palavra de Deus. Vocês vão perceber que cada afirmação aqui é profundíssima, né? É profundíssima. E o credo apostólico, de fato, resume toda a fé da Escritura, que a Escritura nos revela, não é, a nossa salvação. Tá? Isso está ensinado aqui. Isso é, de fato, muito enriquecedor. Então, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, certo? Tenham um ótimo final de semana, ok? Que venhamos aproveitar, né, para honrar o nome do Senhor. Eu quero orar mais uma vez agora. Especialmente orar não só para que Deus nos abençoe no domingo, né, para cultuarmos ao Senhor com paz no nosso coração, mas também orar hoje mesmo ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia sobre nossa nação, sobre nossas famílias, né, porque
Dia 7 é um dia muito complicado, um dia muito tenso, não é? Que Deus possa nos conduzir, né? Para que a gente não fique afoito demais e devido a tanta pressão, a tanta tensão, deixarmos de confiar nele, mas vamos confiar no Senhor, certo? De fato, humanamente falando, o destino de nossa nação depende desse dia. Claro que isso está na soberania de Deus, nos planos dele, e é por isso que, apesar de entendermos que ou pior ou melhor pode acontecer, ainda assim temos que confiar em Deus, porque Ele sabe exatamente o que faz e o que é melhor para o seu povo, para o Brasil. Vamos orar então. Ó Deus, nós te agradecemos por essa aula de hoje. Nós podemos provar da tua bondade na exposição do Evangelho, na compreensão das doutrinas do Evangelho. Provar, Senhor, a tua bondade, reconhecendo a tua graça, a tua misericórdia em nossas vidas. Como o Senhor revela de maneira tão maravilhosa, Senhor, as riquezas do Evangelho. Nos dando esse conhecimento que, na verdade, sem a ação do Teu Espírito Santo em nós, sem a fé que o Senhor nos deu, nós jamais poderíamos alcançar. Nem toda a filosofia do mundo, nem todo o conhecimento científico do mundo jamais podem sequer conceber essas verdades. O máximo que nós podemos chegar por nosso próprio esforço a Deus é na idolatria, é nos afastar de Ti. E o fato é que nós só podemos saber disso porque o Senhor revela. E revela porque demonstra que nós somos Teus filhos. Demonstra a Tua graça, a Tua salvação sobre nós. Nós oramos a Ti agradecendo ao Senhor pelo Evangelho, porque enviou o Teu Filho amado para nos salvar, para assumir a nossa natureza, se tornando homem, se tornando nosso irmão mais velho. E agora nos mostra de maneira muito clara que para isso mesmo o Senhor nos predestinou, nos elegeu para sermos conforme a imagem de Cristo. E assim, como membros da Tua igreja, o Senhor vem nos moldando dia após dia. Por isso ajuda-nos, ó Deus. Que o Espírito Santo venha atuar em nossas vidas, para que venhamos ser cada vez mais lapidados à imagem de Cristo. Ó Deus, oramos também pelo destino de nosso país. Nós estamos enfrentando situações terríveis aqui, Senhor. Uma guerra não declarada, uma batalha contra a igreja, contra a família, contra a fé. O teu povo tem sofrido aqui, porque a cultura é pervertida demais e o Estado tem promovido desgraça em nosso país. Oramos, ó Deus, porque as eleições deste ano são muito importantes, são de fato decisivas em muitos aspectos. Nós oramos pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, abençoe as eleições. Ó Deus, abençoe para que tudo venha correr bem e que aquilo que de fato é um anseio popular venha a ser declarado. Que o Senhor venha a ser honrado em tudo isso. E que acima de tudo, Senhor, mesmo quando a vitória vier e ela ser favorável a nós, ser favorável à igreja e às famílias, venhamos glorificar o teu santo nome, te honrando. Jamais queremos glorificar os homens, porque o Senhor não nos deu a política como meio de redenção, mas apenas o teu Filho amado. Que venhamos confiar no Salvador, no verdadeiro mediador. É Ele que salva nossas vidas. Portanto, ó Deus, que haja alegria em nosso coração por causa disso. Felicidade, festejo, não é? Por causa de uma possível vitória na política. Mas alegria em nosso coração verdadeira por causa da obra do teu Filho por nós. Abençoa-nos também para que, se por acaso, Senhor, o pior vier a acontecer, que o Senhor possa confortar o nosso coração. Que possa nos dar força para que, como igreja, venhamos sempre agir confiando em Tua soberania, em Tua providência, porque a Tua vontade, apesar de muitas vezes não entendermos, sempre é o melhor e sempre culmina na glória do Teu santo nome e no nosso bem. Por isso nós pedimos ao Senhor, rogamos ao Senhor a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Sim? Esse domingo agora eu vou trabalhar na direção. Talvez eu lá trabalhando. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então aí você vai gravar o curso mais pra falar, né? Isso. Exatamente isso aí, meu irmão. Dá um jeito, viu? Obrigado. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma ótima noite, viu? Amém. Paz. Boa noite. Paz. Na paz. Amém. Obrigado.